Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia. E aí eu vou aproveitar um pouco aqui, não é, esse momento, que nós temos a presença de uma pessoa que trabalha com imagem, né, uma profissional dessa área, para chamar essa atenção. Hoje a gente vive num mundo de muitas imagens, cada vez mais, né, gente? E a gente tem produzido muita imagem, às vezes até sem querer. Não é preciso só você estar na televisão, no YouTube, não. No dia a dia a gente produz muita imagem, nas redes sociais, o tempo todo. E aí eu queria saber de você, viu, Débora? Primeiro, esse fato de produzir muita imagem democratizou a possibilidade de produzir imagem, mas também banalizou, né? As pessoas também... a imagem é um pouco assim, faz de qualquer jeito. Eu tenho essa impressão, assim, isso é perigoso, não? Eu acho que, assim, quando a gente fala de estratégia de imagem, a gente confunde muito a imagem estática, né? Uma foto, um vídeo, o seu trabalho sendo divulgado muito no meio online com a imagem que eu tô te vendo aqui agora. Ah, boa. Então vamos lá. Então, quando a gente para, assim, ó, estratégia de imagem é a roupa que você tá usando e o que as pessoas estão te vendo. Por isso que a gente fala muito, né, da questão do cérebro emocional, de como você capta essa imagem que eu tô vendo aqui agora. Ó, você tem um negócio que você passou pra gente, ó. Pesquisas mostram que em 1/10 de segundo as pessoas formam opiniões e definem o que elas pensam sobre você. E isso não necessariamente é uma foto ou um vídeo online. É Mas agora. É agora, É né? agora. Na hora que você chegou, eu te cumprimentei. E Pronto, eu acho que a nós já grande começamos a diferença é que agora as pessoas estão tendo registros desse momento. Então, assim, muitas vezes você ia numa reunião e você tinha a impressão da pessoa, a pessoa tinha a impressão de você e pronto. Aquilo ali não fica registrado. Isso. Agora, essa reunião, às vezes, é um vídeo gravado. Então, tem uma foto da reunião no final. Então, agora as pessoas estão tendo mais consciência da visão de fora da imagem, né? Mas essa interação aqui, essa interpretação é uma coisa muito interessante. O nosso cérebro é primitivo. E essa é uma função primitiva que a gente tem. O ser humano lá atrás, antes mesmo do Neandertal, ele tinha segundos para olhar um bicho e decidir se era presa ou predador. Isso, perfeito. Corre ou vai atacar, perfeito. Né? Então, o nosso cérebro trabalha em modo de economia de energia do corpo inteiro. Essa é a função do nosso cérebro, né? Economizar a energia para que a gente esteja vivo. E uma das coisas que ele faz para economizar é justamente essa leitura de signos, símbolos, cores, texturas, imagens, ou até mesmo símbolos inconscientes, né? Que são símbolos arquetípicos, que Jung falava tanto. Aí a psicologia entra aí, Já né? entra na que psicologia. Você estudou também, né? Sim. Então, o que acontece? A gente traz isso para sua imagem quando a gente consegue explicar que quando você vê algo afiado, automaticamente, inconscientemente, você... se defende. É algo... Você perigoso. Fala assim, perigoso, posso machucar. Não é à toa que as placas de trânsito mais importantes têm tons como vermelho, são pontudas, tipo, dê a preferência, né, pare. Então, assim, já tudo que é mais redondo já traz uma graciosidade. E o que é estratégia de imagem? Entender esses símbolos e traduzir para sua imagem. Então, assim, tem uma clássica, quando a pessoa vai lá pedir desculpa, aquele vídeo de pedir desculpa, sabe? Isso. Quem me conhece sabe, eu não queria. Aí eu não queria ofender as pessoas. Eu não queria. Aí ela usa a clássica imagem da inocente, que é uma camisa branca, aquele rosto sem maquiagem abatida. Isso. Aquele cabelinho sem volume, né? Então, assim, me desculpa. Por quê? O seu discurso que sai da sua boca são só 7% do que as pessoas entendem. A comunicação não verbal é 93% de tudo que a gente entende. Então, se a sua imagem, seu tom de voz, sua postura não condiz com o que você fala, não adianta. Tá. Mas deixa eu te apertar aqui. 1/10 de segundo, as pessoas já te julgam, sabem quem você é, pensam sobre você. Dá tempo de mudar isso? Olha só. Mesmo depois desse julgamento? Em 1/10 de segundo, a imagem passa pelo olho e vai lá para trás no cérebro e libera sensações. Então, adrenalina quando você vê alguma coisa perigosa, né? Aquela sensação de paixão quando você vê uma coisa que é bonita. Isso funciona para pessoas, para produtos, sabe? Quando você bate o olho e fala assim, não gostei daquilo, você não sabe por quê. Dá uma sensação de nostalgia às vezes. Depois ela é processada para você entender. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Aí é a segunda impressão. Então, às vezes, quando você bate o olho, vamos supor, essa pessoa me lembrou alguém que eu não gosto, que eu nem... Lá no fundo do cérebro já, tipo, não gostei. Isso. Da mesma forma que se você ver alguns símbolos que não condizem com o ambiente, com o lugar ou com o que a pessoa está falando, vai te despertar uma certa sensação de não confio. Porque o que não tem coesão não passa confiança. Então,
respondendo sua pergunta, tem como a gente criar, né, depois de uma primeira impressão? Sim. Sim, tem como a gente ir lá, conversar melhor, se explicar melhor, mas por que não já ganhar logo de cara nesse 1/10 de segundo, aquela boa impressão? Legal. Segura aí, nós vamos voltar nisso já já. Mas agora eu quero ir para os eventos. Eu achei interessante porque fora do ar, a gente estava conversando, Sérgio, e você falava que Belo Horizonte, né, não só Belo Horizonte, mas eventos. A gente tem uma profissionalização dos eventos agora, né? E a tendência é cada vez se profissionalizar mais, né? Quem não se profissionalizar não vai permanecer no mercado, ou vai fazer 1, 2 e vai estar fora, né? Porque hoje existem muitas regras, né, que têm que ser observadas, cumpridas. Você concorda com elas? Com as regras? Algumas sim, a maioria, digamos. A maioria, né? Foi construído junto, inclusive, isso, né? Isso aí. E você tem que agradar, né? Você tem que agradar o público. Então, quem quer permanecer tem que observar sempre isso. O público hoje é mais exigente com relação a eventos? Mais exigente, mais crítico, né? Isso. A rede social está aí, tanto para elogiar quanto para derrubar. Às vezes até injustamente, né? Que você não tem como se defender, na maioria das vezes. Às vezes não é a culpa sua, né? Exato. Principalmente eu como organizador, né? Eu tenho 100 expositores por trás, então se um comete uma indelicadeza com um visitante, eles não falam que aquele expositor, eles falam que o evento me atendeu mal. Então é uma linha muito tênue aí entre a promoção que a rede social te faz e do outro lado Cancelamento. a chancela de ruim, né? Isso. Então, mas o público mais exigente é bom para os eventos mais organizados também, não é? Sim, com certeza. Com certeza. Um público mais qualificado, né? Quanto mais qualificado o público, melhor para o evento. Então a gente tem que estar sempre tentando agradar, mudar, melhorar, né? Então essa profissionalização, ela é obrigatória. Questão de inclusão em eventos. A gente vê muito isso, né? Um lugar separado para pessoas mais velhas, pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, tradução, por exemplo, em libras. O que você acha dessa questão da inclusão? Eu acho bacana, mas isso tem que ser gradual, né? Quando o poder público, às vezes, cria essas regras, eles querem que seja para amanhã ou para ontem, e não é assim, né? Os espaços têm que ter tempo para se adequar, quem promove os eventos tem que ter tempo para se adequar, porque são regras que às vezes não são de fácil implantação. São muito novas, inclusive. São muito novas, né? Então, eu acho que tem que ter sempre uma observação de que essas pessoas têm que ser cuidadas, tem que ser observado o direito de cada um, mas sem que esse direito se torne muito assim, imponente frente ao direito dos demais, né? Às vezes fica parecendo que só essas pessoas têm o direito à vaga, ao banheiro, né? Então, e coisas assim. Eu fui agora conversar com o pessoal de um pavilhão de eventos em Goiânia, a gente vai fazer a feira, não tem mais estacionamento porque eles dimensionaram que 70 vagas são vagas para pessoas idosas? Para idosos com algum tipo de deficiência e tal, num estacionamento de 120 vagas. Puxa, aí é muito, hein? Então assim, dimensionaram errado. Isso, e aí, perfeito. Muito, 120, 70 é bem desproporcional. Fizeram através de uma lei, então estão tendo que mudar, então isso aí tem que ter cuidado. Tem que ir com calma. Né? As regras têm que existir, mas elas têm que ser bem implantadas. Legal. Fornecimento de pessoal para trabalhar em evento. Eu vejo muita gente às vezes reclamando, né, de pessoas ali para atendimento ao público, segurança, limpeza. A gente precisa de formar mais mão de obra para trabalhar em eventos, Sérgio? Precisa porque são atendimentos diferentes. A pessoa que atende no banheiro com a conservação e tudo é um público, um tipo de atendimento. Quem está na portaria é outro tipo de atendimento, né? Quem está na secretaria é outro tipo de atendimento. E as pessoas às vezes se apresentam para trabalhar e não tem preparo. E a gente precisando contratar, porque são freelancers, é uma mão de obra temporária, a gente não sabe se tem ou se não tem, e só vai ver no decorrer da prestação de serviço. Então, às vezes, a gente tem que mudar correndo e tudo. Então, o evento tem muito improviso, né? Isso, improviso. Né? A gente tem que, às vezes, improvisar com o que tem, mas a mão de obra especializada, ela é difícil. Segurança, eu acho uma área muito delicada,
Porque tem que ter segurança em evento. Exato. Mas o segurança, ele está ali do lado do público, ele te representa, na verdade, ele está representando o evento, né? Exatamente. É difícil na área de segurança. E eles às vezes são muito testados ali, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, e tem que manter a calma, eu falo sempre, tem que manter a calma. Às vezes são ofendidos, são xingados. Cobrados por coisa que não tem nada a ver. Eu falo, olha, mantenha a calma, chame alguém né, o gerente do evento, o organizador para resolver, porque não adianta, mesmo estando certo, não adianta entrar num embate, porque aí vira... É a forma de comunicar, né? E fica aquela imagem que o segurança... Olha a imagem de novo. Tá aqui para me encher o saco, ele é truculento e tal, né? Olha a imagem né? Que é tão complicado. As pessoas já chegam com essa impressão. Já chegam armados. É uma impressão. Eu tenho visto uma coisa interessante, mulheres trabalhando como segurança, e aí quebra um pouco, eu sinto isso assim, que quebram, tem uma diferença ali, e elas realmente sabem conversar melhor, viu, Sérgio? Eu adoto bastante essa mão de obra aí feminina para segurança, porque eu acho que realmente fica mais light. Não, e consegue conversar. Você não sente que vai pro embate, né? Você não sente que aquela pessoa ali... Comunicação não violenta. Exatamente. É um pouco das mulheres, assim, né? Muito legal isso. Vamos entrar nessa questão das mulheres? Você se preocupa muito com as mulheres, por quê? Eu trabalho totalmente focada em mulheres, apesar da técnica de estratégia de imagem funcionar da mesma forma para os dois, para homem e para as mulheres. Mas eu acredito que a estratégia de imagem, ela, além de te ajudar, ela também pode te defender. As mulheres são as maiores vítimas da imagem na sociedade como um todo, e não é só aqui, não é só no Brasil, no mundo, né? Como se cobra muito da mulher a imagem, né? Sim, não só se cobra, se julga, mesmo quando é silencioso, né? Então somos nós quem mais sofremos a partir da imagem, então por que não ajudá-las a usar isso a seu favor, né? Eu falo muito que a estratégia de imagem é você dominar a sua imagem, não é mudar a sua imagem. Não é gastar dinheiro com a sua imagem, não é preciso gastar. É só você saber intencionalmente qual imagem eu devo usar para cada objetivo, é aprender uma linguagem nova a seu favor. Legal. E aí, a gente consegue fazer isso? Sim, você tem estratégia de imagem de suavidade. Quando você, por exemplo, tem numa empresa, né? Eu gosto muito de trabalhar, meu foco é bem em questão de ambiente corporativo, empresa acaba sendo mais. Boa. Mas, vamos supor, num ambiente corporativo, uma mulher tem, às vezes, uma postura muito forte, ou ela vai trocar de cargo, ela vem de um cargo muito forte, ela tem que se abrir mais para as pessoas, ou está enfrentando conflitos com funcionários. Então, se você trazer uma estratégia de imagem de suavidade, tem a estratégia de imagem de conexão, porque você tem cores, peças, texturas, formas, linhas que abrem você para as pessoas, trazem abertura. Não, agora você vai ter que dar pelo menos uma dica. Não precisa dar o pulo do gato inteiro, né? Porque é o seu trabalho, tem que te contratar, essa coisa. Não, eu adoro e eu saio dizendo para todo mundo. Como é que eu abro? Por exemplo, existe uma pesquisa, e tudo é muito pautado em pesquisa e estudo, né? Existe uma pesquisa da Universidade da Califórnia que fez um estudo prático com cores. Isso, boa. Cores quentes e cores frias, por exemplo, sem entrar em cada uma que tem já um significado. Mas as cores quentes usadas por mim, por exemplo, ela faz você ter a impressão que o tempo passa mais rápido. Em relação às pessoas com cores frias. Porque elas passam calor. Então, geralmente, você usar cores vibrantes, quentes, ajudam as pessoas a se sentirem bem perto de você. Da mesma forma, o contrário funciona. Se você, por exemplo, está num dia que você não quer se incomodar... Eu uso muito essa tática, às vezes, em reunião, quando a pessoa tem, às vezes, já um problema de imagem diferente. Tipo, eu tenho uma imagem assim, todo mundo passa por cima de mim, todo mundo acha que eu sou boazinha demais, eu não consigo me impor, então a gente vai usar o quê? O distanciamento. Fechar casacos, usar mais cintos por cima de casacos, texturas mais grossas como couro, que passam esse distanciamento, óculos escuros, porque gera uma barreira. A cor preta, por exemplo, eu ainda brinco muito isso, tem outro experimento também, tá passando duas pessoas na rua, uma toda de preto e uma toda de estampa ou toda colorida, para quem que você vai perguntar as horas? Eu coloco isso muito no meu Instagram, faço enquete, para quem que você perguntaria as horas aqui? Duas mulheres iguais. A gente inconscientemente não mexe com quem tá com uma roupa totalmente fechada, com várias coisas tampando o rosto. A gente vai se aproximar das pessoas que estão Olha que interessante.
Pessoas em evento que trabalham assim, cuidando do palco, da produção do evento, geralmente estão de preto. Ele veio até de preto, Segurança Sérgio. também, né? Segurança. Talvez seja por isso, para passar discretamente. Sim, né? para passar um pouco despercebido. Eu falo muito isso com as mulheres sobre o preto. Porque existe uma coisa de, eu adoro um pretinho básico. Débora, adoro um pretinho básico, é muito bom. Porque o preto é fácil, né, de combinar e tal. Só que, psicologicamente falando, quando você só usa preto, você acaba passando despercebido de verdade. Isso. E hoje, cada vez mais, a gente tem o branding pessoal, que é, quem é você? Você trabalhou, às vezes, 15 anos numa empresa, as pessoas sabem quem é você? Você tem essa abertura, às vezes você já é uma pessoa mais fechada e você só usa preto, a probabilidade de você ser notada é muito pequena. Então, assim, apesar de amar o preto, ele tem momentos que são bons por serem usados. As pessoas não querem. Aqui, ó, nós estamos falando exatamente. disso. Ninguém quer te notar, ou você não quer realmente destacar, tirar a atenção de um ponto ou de outro, ou passar distanciamento, como no caso de segurança, preto é ideal. É isso mesmo, Sérgio? É isso mesmo. A pessoa com segurança de amarelo ali, ele incomodaria mais no palco, mais ainda, né? Atenção. No palco, o cara resolvendo o problema do som e tal. Às vezes o artista tá na frente já, né? E ele tem que ser super discreto e tem que resolver aquele problema. Isso mesmo. Fora que suja menos também, teoricamente. Tem aquela coisa do sujamento, de cinza também, faz muito isso também. Tem essa Agora, coisa. você gosta de laranja, né? Eu vi você falando isso no Instagram, por quê? Amo laranja. Você tá de laranja. Eu tô de laranja, né? Porque eu acho que comunica muito com o meu propósito. Eu me visto de acordo com o meu objetivo. Sempre falo isso. Não existe estratégia errada. Existe estratégia para cada objetivo. Então, assim, se eu fosse uma pessoa fechada, que gostasse de ser fechada e me beneficiasse de ser mais fechada, eu usaria o preto sem problema nenhum. Me faz bem, né? Faz bem para o meu objetivo. Já eu sou uma comunicadora, trabalho numa área de estratégia de, né, a consultoria de imagem ou estratégia de imagem ou moda, que já tem um certo estigma de algo muito, né, nariz em pé, de algo distante. E esse não é o meu propósito. O meu objetivo é que as mulheres entendam que isso é para todos. Todos nós podemos nos beneficiar. Então, sempre que eu posso e sempre que condiz com o meu objetivo, eu tento trazer mais cores. E o laranja, ele passa muito da comunicação, jovialidade, ele é quente. Então, amarelo, laranja, são cores que estão aproximando e que quebram um pouco esse nariz em pé que a minha área já traz. Que a minha imagem eu sei que já traz quando alguém fala assim, tá chegando uma blogueira, tá chegando uma digital influencer. Uma estrategista de imagem. De imagem. Primeira coisa que eu pensei, falei, cara, com que roupa eu vou? Tipo Noel Rosa. Tá vendo? Eu brinco com isso. Imagina agora se eu chegasse aqui com uma saia preta, fechada, lápis de couro, um terninho todo preto e um óculos escuro, assim, tipo Diabo Veste Prada. Eu teria dificuldades para interagir com você. E não é esse meu meu objetivo. Eu quero quebrar esse gelo. Muito interessante, viu? Agora, deixa eu aproveitar, a gente está fechando o bloco. Daqui a pouco nós vamos entrar especificamente mais nas questões da feira, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. O ser humano ele é muito preconceituoso em alguns momentos, né? O ser humano tem preconceitos, a gente tem que lutar contra eles, né? Como é que a imagem pode ajudar nisso? Por exemplo, na questão de negros no Brasil, negras, que de certa forma a gente já julga como pessoas que, né, opa, peraí, são mais pobres, são mais... Você se preocupa com isso? Olha, inclusive, eu estava conversando outro dia com uma psicóloga incrível, que ela trabalha muito na questão racista. E assim, amo falar sobre esse assunto, a gente estava falando sobre estratégia de imagem nesse ponto, e que acaba que os negros, eles têm que se vestir melhor para não entrar nessas interpretações, nesses julgamentos, né? Então, por um lado, superficial, a imagem ajuda quando você se veste melhor para sair desse julgamento. Mas o que eu acho que deveria ser feito de fato, né, é a conscientização de que não é necessário isso. Não é porque você é negro que você tem que ser linkado a todas essas ideias. E isso é uma construção de sociedade. Lembra que eu falei ali do cérebro que ele faz esses ligamentos, né? Então, assim, a gente tende a ter preconceitos que também caem muito nessas ligações. Por exemplo, quem é negro, então você faz a ligação que ele tem baixa renda. Essas ligações que são feitas e que vêm do nosso histórico, né, escravocrata, enfim, elas são quebradas com informação, com acesso. E a gente pode sim mudar isso no nosso cérebro. Então, por exemplo, esse movimento que nós temos hoje, das pessoas negras assumindo a sua questão afro, não é? Com cabelos grandes, com roupas coloridas,
Isso é bom, né? Sim, isso reforça. Eu falo muito sobre, por exemplo, cabelo. As pessoas tendem a linkar que o negro traz, geralmente, o colorido não é legal. O volume do cabelo, em qualquer pessoa, é bom. Porque volume no cabelo é dinamismo, é poder. Então, quando a mulher tá com aquele topetão, pode ser só o tupete, pode ser o cabelo inteiro. Ele traz uma expansão. Então, quando a mulher ela assume um cabelo afro, por exemplo, ela está empoderando a imagem dela. E ela tem que ser muito forte para isso, porque o preconceito é muito grande ainda. Porque atinge, porque ninguém gosta de ver alguém chegando muito poderoso. Incomoda, Chegou né? chegando. Chegou chegando. Mas eu acho que quanto mais se usar, quanto mais a gente vai acostumar. Então, a sociedade como um todo vai mudando esses símbolos. Eu falo que tem duas coisas, os símbolos sociais e os símbolos psicológicos. Os sociais, ele tem a ver com o nosso contexto. A mulher, qualquer mulher, usar calça há 100 anos atrás era um absurdo. Isso. E de tanto nós termos a causa feminista e usarmos e lutarmos para isso, hoje eu tô de calça e não vou ser julgada na rua. Então o símbolo social muda. O símbolo social muda de acordo com o seu contexto. Tá. O psicológico é aquele lá que eu falei, né? Das cores, da sobrevivência das formas que a gente nasce com eles, do inconsciente coletivo. Boa. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto. E aí eu quero saber, você sabe o que são cucas? O que são cucas? E vamos falar de uma novidade bem interessante no evento Minas Tir, que é a inclusão da Ucrânia. Nós vamos saber tudo isso daqui a pouco com o Sérgio aqui no programa, tá? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!